Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. O nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos oferece tanto e que exige tão pouco de cada um de nós. E hoje iniciaremos um novo projeto, uma leitura de um livro extremamente importante para a doutrina espírita. Se eu não me engano, eu li esse livro quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos. Então são mais de 30 anos que eu tive contato com essa obra magnífica. Não lembro quase nada, 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 né? Se eu lembro de alguma coisa, às vezes eu estou misturando com outros livros que Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, escreveram diversos livros. Esse é o primeiro livro, se eu não me engano, que eles escreveram juntos. E se eu lembro de alguma coisa, às vezes pode ter sido até de outros livros dessa dupla magnífica, né? Então acho que vai ser importante para mim, principalmente, reler, né, e tentar trazer para quem eu sou hoje em dia, né? Já estou com mais de 50 anos, com um pouquinho mais de experiência, mais compreensão da doutrina, tentar compreender de maneira mais aprofundada. E acredito que todos nós aqui na nossa live vamos ter essa oportunidade, ou de ler, ou acabar relendo. E principalmente também que hoje em dia, né, com tanta tecnologia, com tantos vídeos com YouTube, com streamings diversos, a gente já está acabando lendo um pouquinho menos do que estávamos acostumados. E uma das características do espírita é ter esse contato muito próximo da leitura. Então, eu acho que a proposta de iniciarmos 2026 lendo um livro é uma proposta bastante saudável para todos nós. Mas antes de começarmos a leitura, vamos dar aquela olhadinha. E 2026 inicia também com essa novidade, eu usando óculos, porque eu já não estou enxergando mais nada, e estou assumindo para todos que estou ficando idoso, com a vista cansada e com necessidade de usar o meu óculos. Então, Albertinho, muito boa noite, meu querido amigo e irmão. Jesus abençoe você e a sua família. Espero que Ângela esteja muito bem. Carla Pimenta, muito boa noite, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Jesus ilumine você e sua família. Elizabeth, ótima noite para você também, minha querida. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Jesus ilumine você, sua família, seu netinho. Elisa Matos, ótima noite, bem-vinda. Obrigado pela presença. Que Jesus ilumine você. Denise, tudo bom, Denise? Espero que você esteja muito, muito bem. Que Jesus ilumine você e sua família. Sérgio, ótima noite para você, Sérgio. Que Jesus ilumine você também. Um beijo especial para o meu querido Bernardo. Neia, ótima noite, Neia. Jesus ilumine você. Obrigado pela presença sempre aqui conosco, né, Neia? Marisa, minha querida amiga, muito boa noite. Que Jesus ilumine você. Segunda-feira estaremos juntos porque é a minha palestra no nosso celeiro de luz. Todos convidados, apesar do calor que tem feito, né? Lá temos muitos ventiladores. Todos convidados para a palestra. Vai ser uma palestra muito interessante. Maria Terezinha, ótima noite. Que Jesus te ilumine, ilumine sua família, seu neto querido. Obrigado pela presença. Márcia Guimarães, olá Márcia, ótima noite para você também. Bem-vinda. Jesus ilumine você. E Silvia, olá Silvia, ótima noite, que Jesus ilumine você e sua família. Obrigado pela presença, estava com saudade de você. Eu acho que podemos iniciar, né? Então vamos voltar aqui para a minha telinha. E aí o que eu pensei em fazermos nesse início? Fazermos uma recordação, né? Uma revisãozinha sobre o tema obsessão,
e depois iniciarmos a leitura do prefácio do livro, que é bem interessante, uma apresentação bem importante para a nossa compreensão geral. E aí eu preparei então esse PowerPoint com algumas orientações de Allan Kardec, principalmente do capítulo 23, né, que é a nossa fonte aí, a nossa bibliografia é o Livro dos Médiuns, dentro do capítulo 23 que fala sobre obsessão. Tá, então, de acordo com o Espiritismo, né, o que é obsessão? Então, Kardec define obsessão sendo o domínio persistente que um espírito exerce sobre o indivíduo. Então, nós encarnados, tá, tem um espírito desencarnado e esse espírito tenta dominar, né, ultrapassar o limite que todos os espíritos possuem em relação aos encarnados do nosso livre-arbítrio. Né? A gente já falou aqui algumas vezes que o livre-arbítrio é algo muito sério e levado de maneira muito a séria pelos espíritos bons. Então, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Igual o professor que aplica uma prova e não fica se metendo nas questões do aluno. Olha, isso aqui você está errado, isso aqui você está certo, faz dessa maneira. Não. O professor dá a matéria, explica, e na hora da prova, o aluno por si só, ele precisa resolver. E assim são os espíritos. Eles nos orientam, né, na vida, mas nos momentos importantes das nossas decisões, eles não pegam a nossa mão e vem cá, meu filho, eu vou fazer para você essa caminhada. Não é assim. Em compensação, os espíritos ainda muito inferiores, né? Aqueles que sintonizam com a gente, porque nós também somos inferiores, eles não têm esse escrúpulo, eles não têm essa preocupação. Então, se eles puderem tomar as decisões pela gente, eles vão fazer. Se eles puderem nos forçar, né, a todo custo a um caminho equivocado, eles vão se esforçar para isso, tá? A decisão final sempre é nossa, mas eles tentam, de todas as maneiras, entrar em contato com a gente e nos levar, nos intuir, né, tentar participar das nossas decisões. Por isso que são ainda espíritos ignorantes que não compreendem a importância do livre-arbítrio e do respeito ao próximo. Resulta da ação de espíritos inferiores que se ligam moralmente ao encarnado. Pode ocorrer com ou sem mediunidade ostensiva. Então, as obsessões, você não precisa ser médium para que ocorra, tá? Às vezes a gente acha, não, só os médiums são obsidiados, que só os médiums sentem de maneira ostensiva os espíritos. Todos nós somos mais ou menos médiums, porque todos nós sentimos mais ou menos a influência dos espíritos. Alguns de maneira muito forte e outros de maneira assim bem sutil. Até nesta forma sutil de conexão, os espíritos conseguem nos obsidiar, tá? E baseia-se sempre em uma afinidade moral, ainda que inconsciente. Então não tem essa de botar a culpa, não, tem um espírito me atrapalhando. Na verdade, a obsessão é um tango, aquele tango bem sofrido, sabe? Que precisa de dois ou mais artistas ali dançando para que aconteça, tá bom? Então, se tem alguém querendo dançar comigo e eu não quero, o tango não vai acontecer. Mas geralmente nós adoramos essa dança e aí nos abraçamos lá no espírito e ele consegue, de maneira assim muito exitosa, passar a vontade dele para a gente, tá? Então, vamos adiantar. Características gerais da obsessão. É a ação insistente e prolongada de um espírito, interferência nos pensamentos, sentimentos e decisões. Então, às vezes, vem aquele pensamento intrusivo e a gente fala, não era isso que eu queria estar pensando agora, e surge o tempo inteiro. Muitas das vezes é um colega do plano espiritual que fica tentando jogar aquele pensamento, né, forçando uma ideia,
Quantas vezes bate aquela tristeza, aquela raiva, aquele vazio existencial, e muitas das vezes esse sentimento não é nosso. É um sentimento plantado que nós estamos captando de alguém, algum espírito que está ao nosso redor. Isso também é obsessão. Quantas decisões equivocadas nós tomamos, por quê? Porque essas ideias às vezes são plantadas no nosso pensamento. Então é algo muito sério e que nós precisamos estar atentos, tá? Pode passar despercebida no início e não é causada por castigo, mas por sintonia moral. Isso é muito importante. Mais uma vez, vamos parar de responsabilizar os obsessores. Nós somos os maiores responsáveis que permitimos essa sintonia. Kardec ensina que os espíritos não dominam quem não lhes dá acesso moral. Isso é muito importante. Nós que, infelizmente, damos acesso moral. Acabei de ver aqui que Socorro chegou. Boa noite, Socorro. Bem-vinda. Que Jesus ilumine você. Feliz Ano Novo, minha querida amiga. Quais são as principais causas da obsessão? São as nossas imperfeições morais. O nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, principalmente o ódio. Quando estamos cheios de ódio, de mágoa, de ressentimento, é como se tivesse uma tomada aberta para que os espíritos colocassem lá, coloquem o plug e formem uma conexão mental. Então nós precisamos domar as nossas más inclinações, justamente porque assim nós conseguimos nos blindar, nos defender, nos proteger. Vínculos de existências passadas. Muitas das vezes nós reencontramos, quando estamos encarnados, encontramos nossos companheiros do passado desencarnados. Então vamos supor que reencontre um amigo meu de farra de outras vidas. Às vezes ele, de maneira assim bem ignorante, ele reencontra e fica, oh, que saudade das nossas farras. E aí ele se aproxima de mim, querendo se aproveitar de todos os meus excessos aqui na Terra, e nós vivemos nessa simbiose, né? Ele se aproveitando de mim, ele me impulsionando, eu também gostando dessa relação, porque me dá lá aquela energia toda que ele possui. Então, nem sempre a obsessão é baseada no ódio, muitas das vezes é nas nossas afinidades, tá? Então, nós temos que elevar o nosso pensamento, o nosso padrão de conduta. Isso sim é muito importante. Temos o desejo de vingança, né, ou dominação do espírito obsessor. Às vezes fizemos mal a algumas pessoas e que eles acabam nos reencontrando, eles desencarnados e nós encarnados. E isso também abre margem para obsessão. E falta de vigilância moral do obsidiado, isto é, do encarnado, tá? O obsessor se liga pelo ponto fraco do obsidiado. São as nossas fraquezas morais, as nossas fragilidades. Quais são os tipos de obsessão? E aí é muito importante a gente perceber que Kardec, ele classifica no livro dos médiuns. Então, quando ele classifica as obsessões, ele está muito conectado às questões mediúnicas. Então, a obsessão simples seria aquele médium que vai fazer uma psicografia, depois ele lê a carta que ele escreveu e vê, nossa, com certeza aqui esse espírito que escreveu não é Jesus. Olha a quantidade de bobagem que ele escreveu aqui e assinou lá como Jesus, como Santo Agostinho, como. Entendeu? A obsessão simples é aquela obsessão dentro dessa ótica da mediunidade, onde o espírito tenta te enganar, mas você, por ter um senso crítico ainda apurado, você percebe que é um embuste, que é uma mentira. Já a fascinação é quando você já perdeu o seu senso crítico. Então você escreve uma psicografia e com um texto completamente desconectado da realidade e com aquelas assinaturas magníficas, né? Quase Deus assinando, e você acha que realmente foi Deus, foi Jesus, foi Santo Agostinho. Esse é o fascinado, aquele que perdeu o senso crítico. E a subjugação é quando você já ultrapassou todos esses limites
E é o último ponto, onde você já tem quase que um domínio total do espírito, já é que ele se conectou com você, ele te enganou desta forma tão profunda, e agora ele toma conta do teu pensamento, dos teus movimentos físicos, tá? Então a subjugação seria algo muito mais profundo. Então vamos ver a definição bem certinha aqui de Kardec. O espírito importuna, mas não ilude o médium. Repara que ele está falando dentro do aspecto mediúnico. Depois a gente vai trazer para a nossa realidade. O obsidiado reconhece a interferência do espírito, há constrangimentos, ideias repetitivas, perturbação leve, e é o tipo mais comum e mais fácil de combater. O médium sabe que está enganado, tá bom? A fascinação. O espírito cria uma ilusão intelectual. O obsidiado acredita cegamente no obsessor. Rejeita conselhos e críticas. É considerada a mais perigosa, pois engana o julgamento. A fascinação, segundo Kardec, paralisa o senso crítico. E a subjugação, há um domínio moral ou físico. A vontade do obsidiado fica enfraquecida. Pode provocar atos involuntários ou atitudes ridículas. Divide-se em subjugação moral e subjugação corporal. E aí é importante, eu vou dar uma pausa para a gente conversar aqui, para compreendermos que essa análise das obsessões, como eu disse, é em relação à mediunidade. Mas vamos trazer o campo fora do espiritismo, fora da mediunidade ostensiva, tá? Então vamos supor, eu estou num jantar em família. E aí tá todo mundo falando de amenidades, a coisa bem tranquila. E aí chega um espírito bem assim no meu ouvido de leve e fala assim: por que você não toca no assunto de política? Eu acho que vai ser bom, as pessoas vão conversar. E aí você, e aquele candidato, hein? Como é que vai ser a eleição esse ano? E o outro candidato, entendeu? Que aí gera uma guerra no jantar. Por quê? Porque repara que eu não ouvi nada, mas entrou no meu pensamento e acabou que eu fiz essa ponte de um tema que provavelmente em qualquer família da confusão e eu não me segurei. Essa seria simples. Vamos imaginar como seria a subjugação. A subjugação, desculpa, a fascinação, que é quando a gente perde o nosso senso crítico, além de levantar esse assunto horroroso para uma mesa de jantar em família, a gente defende cegamente o candidato A ou o candidato B, justamente por quê? Porque perdemos o senso crítico, a gente não consegue nem mais ver os defeitos de um ou do outro. E aí a gente consegue até compreender que muitas das pessoas que a gente conhece já estão flertando com essa fascinação. Porque quando a gente perde a capacidade de ver os defeitos desses nossos políticos, por exemplo, é sinal que tem alguma coisa muito errada, né? Dentro do centro espírita, é aquela pessoa que está tão fascinada por questões ideológicas que ela ou vai defender a pena de morte, o assassinato, né, a execução de bandidos, ou vai defender, por exemplo, dependendo do espectro dela de ideologia, vai defender o aborto, né? A pessoa perdeu a noção completa do que é certo ou errado dentro da doutrina espírita. Ela vai misturar as coisas e com convicção absoluta que ela está certa. A fascinação, ela nos deixa com essa convicção absoluta. E já conversamos aqui em outras vezes, segundo Nietzsche, um grande filósofo alemão, que a convicção é a maior inimiga da verdade, mais inimiga da verdade do que a própria mentira, né? Então temos que ter muito cuidado com as nossas certezas. Certeza demais é perigoso, ok? O mundo é muito complexo para a gente ficar depois de uma frase e falar assim, simples assim. Nada é simples assim, a não ser quando nós estamos fascinados. E a subjugação é quando a gente já ultrapassou todos esses limites e já estamos
dentro da mesa, e aí a gente já está jogando comida na cara do outro, que a gente já está perdendo até a noção dos nossos movimentos e dos nossos pensamentos, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Trazendo para uma questão bem evangélica, tem uma passagem que eu vejo muito ali a obsessão simples acontecendo. Quando Jesus está conversando com Pedro e Jesus está citando os perigos dele ir para Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém era um barril de pólvora religioso e quando ele chegasse lá, ele ia enfrentar todos aqueles riscos. E Pedro chega para ele, então, mestre, não vá, porque você não tem que correr nenhum tipo de risco. E Jesus, sabendo da sua missão e da importância dele passar por todo aquele sofrimento, ele percebe que Pedro, naquele momento, está sendo influenciado por algum espírito trevoso. E aí ele fala para Pedro: afasta-te, Satanás. Pedro, sem querer, ele captou o pensamento de um suposto demônio e tentou Jesus. Essa seria a obsessão simples. A obsessão por fascinação já é algo mais aprofundado, quando o encarnado perdeu a noção do seu senso crítico e mergulha em cima dessa certeza absoluta. A gente enxerga quem? Judas. Judas tinha certeza que ele seria capaz de assumir todo o papel de Jesus quando Jesus fosse preso. Segundo Humberto de Campos, no livro que nós lemos, né? Nós lemos Boa Nova e Humberto de Campos fala que Judas ele traiu Jesus porque ele tinha feito um acordo com o Sinédrio, com os religiosos da época. Jesus ficaria preso, ele assumiria e depois ele soltaria Jesus e eles dariam lá um golpe nos romanos. Então você vê nitidamente que Judas não compreendeu nada do ensinamento do mestre. Estava fascinado, convicto de que essa seria a grande solução para a vitória do bem. E a subjugação, esse último estágio, que Kardec ele optou não colocar o nome de possessão, porque possessão dá o significado de que o espírito tomou conta de você e você não tem mais força nenhuma, né? E Kardec falou assim, não, não, olha só, nós estamos sendo subjugados, não possuídos, porque nós sempre temos o controle. A gente pode ter deixado o espírito tomar conta, mas na prática nós temos o controle. Dentro da Bíblia, dentro dos evangelhos, nós temos aqueles todos possuídos por diversos demônios que Jesus, de maneira brilhante e abençoada, libertou. Então, aí, dentro da Bíblia, nós temos também essas informações. Então, vamos voltar. Obsessão e loucura. Nem toda obsessão é loucura. Às vezes, a gente vai olhar uma pessoa na casa espírita e vai achar, não, essa pessoa é louca ou essa pessoa está obsidiada. Nem toda obsessão é loucura, nem toda loucura é obsessão. Então temos que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa está com um problema muito sério psiquiátrico e o médium desavisado está chamando a pessoa de obsidiada. E não, é questão psiquiátrica. E nem toda questão psiquiátrica é realmente psiquiátrica. Às vezes é obsessão. Então, um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, terapia é muito importante. As pessoas estudaram muito para a gente aqui, sentado num centro espírita, bater o martelo se é A, B ou C. Aconselhando sempre procurar ajuda de um profissional, ajuda médica, ajuda psicológica. É muito importante. E, paralelo a isso, um tratamento da evangelioterapia, modificação dos pensamentos, da prática, né? Isso não tem dúvida de que ajuda bastante. E as duas, tanto a obsessão e a loucura, podem coexistir. A obsessão pode agravar quadros mentais, mas não os cria sozinhas, tá? Então, na maioria das vezes, você tem essa combinação desses dois.
E Kardec trata da relação entre obsessão e desequilíbrio mental, no Livro dos Médiuns. Como combater a obsessão, segundo Kardec? Reforma íntima, que é o principal recurso, a prece sincera e perseverante, e aí a gente coloca a água fluidificada, a gente coloca o passe, né? É muito importante essa combinação. Elevação moral do pensamento, evangelho no lar, auxílio fraterno e esclarecimento doutrinário. O melhor meio de combater os maus espíritos é tornar-se melhor, porque eles vão tentar jogar o pensamento na gente, só que nós estamos em outra faixa e não vamos captar. E a conclusão? A obsessão é um problema moral, não sobrenatural. Não há vítimas inocentes, mas espíritos em aprendizado. O progresso moral é a chave da libertação. O Espiritismo esclarece, consola e orienta. Perfeito? Então eu acho que podemos, assim, iniciar a leitura do prefácio desse livro tão importante que vai nos esclarecer tanto nesse início de ano. Na verdade, ele não chama de prefácio, ele chama de exórdio ou exórdio. Vamos lá. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, por que nós estamos cheios de espíritos inferiores? Porque nós, encarnados, somos inferiores. O plano espiritual é um reflexo do plano físico. Não tem vítima nessa história. Todos nós fazemos parte da mesma gangue. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê, abraços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como prova ou expiação e aceita com esse caráter. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso flagício social. Está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. Quando ele fala mesmo nos dias de hoje, esse texto foi escrito em 1970, tá? E o livro, a história que acontece no livro, é da década de 1930. E aí nós temos que ter esse olhar, sem anacronismo, mas percebendo nitidamente que muita coisa mudou na natureza humana. Ainda somos os mesmos, como os nossos pais. As grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicá-la, ignorada propositalmente pela chamada ciência oficial. Prossegue colhendo nas suas malhas diariamente verdadeiras legiões de incautos que se deixam arrastar a resvaladouros sombrios e truanescos, nos quais padecem irremissivelmente, até a desencarnação lamentável, continuando não raro, mesmo após o trespasse, a morte. Eu gostei assim, ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial. A ciência ignora de maneira assim proposital as experiências pós-morte, as evidências de que a vida continua depois do desenlace físico, né? As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental, nos seus diversos setores, preferem continuar teimosamente arregimentando teorias que não respondem aos resultados da observação demorada e das constatações de laboratório, como se a imortalidade somente merecesse acirrado combate e não investigação imparcial, né? Apenas bate-boca, acirrado combate e não uma investigação científica capaz de ensejar ao homem esperanças e consolações, quando tudo lhe parece conspirar contra a paz e felicidade. Desde as honestíssimas pesquisas do barão von der Gutenstube, acho que é isso, em 1855, e as do professor Robert Hare, insuspeito lente de química, na Universidade da Pensilvânia, em 1856, que concluíram pela realidade do espírito persistente ao berço e sobrevivente após o túmulo, que os cientistas, conscientes das suas responsabilidades,
se tem entregue ao afã da verificação da imortalidade. E todos aqueles que se dedicaram à observação e ao estudo, à experimentação e ao fenômeno, são concordes na comprovação da continuidade da vida após a morte. Todo aquele que mergulha de maneira assim, sem nenhum tipo de preconceito, acaba chegando à mesma conclusão. Existe algo que nós não compreendemos direito, mas que não dá para dizer que a vida acaba. É só a gente ver as experiências pós-morte, né? Quantas pessoas lá têm aquelas experiências de quase morte, passam um tempinho mortas, depois retornam e retornam com tantas informações, com tantas histórias, com tantas observações. Então o médico, ele sabia que os seus pacientes, quando morriam e depois voltavam, eles diziam que saíam do corpo e eles flutuavam pelo quarto do centro cirúrgico. Então ele colocou em cima de armários algumas coisas coloridas, alguns desenhos, alguns textos, e muitos desses pacientes que morreram e depois retornaram diziam que tinham visto em cima dos armários aquilo que ele colocou. Foi justamente um teste para ele ver se realmente existia uma consciência livre e que trazia realmente alguma evidência de vida após a morte. E trazia. Então, no mínimo, tem que ser averiguado e não jogado para o escanteio de maneira preconceituosa. Então, voltando. Nos Estados Unidos, se tornaram famosas as experiências psiquiátricas realizadas pelo Dr. Carl Wickland, que, se utilizando da argumentação espírita, conseguiu desobsidiar inúmeros pacientes que lhe chegavam atormentados ao consultório. Simultaneamente, em seus trabalhos especializados, utilizava-se de uma médium clarividente, sua própria esposa, que o ajudava na técnica da desobsessão. Diante de Alcina, incorporada pelo espírito Galeno, em plena sessão da Salpêtrière, que é um hospital em Paris, respondeu Charcot aos interessados no fenômeno e que o inquiriram que lhes não convia se adiantassem à própria época em que viviam. Olha que absurdo, né? Sugeriu que se não buscassem raciocínios que aclarassem os resultados das investigações, devendo contentar-se somente com aquela observação experimental, a que todos haviam presenciado. Tal atitude anticientífica tem sido mantida por respeitáveis investigadores, por temerem a realidade da vida imperecível. Com Allan Kardec, no entanto, tiveram início os eloquentes testemunhos da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e das obsessões, cabendo ao insigne mestre leonês a honrosa tarefa de apresentar conveniente terapêutica para ser aplicada nos obsidiados, como também nos obsessores. A partir da publicação de O Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, em Paris, todo um conjunto de regras com um notável esquema das faculdades mediúnicas foi apresentado a par de seguro estudo do espírito, nas suas diversas facetas, culminando com o exame das manifestações espíritas, organização de sociedade e palestras dos espíritos elevados, que traçaram rotas de segurança para os que ingressarem na investigação racional dos fenômenos medianímicos. A bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada com um rigoroso equilíbrio através da obra magistral. Então, dentro da leitura desse livro, de vez em quando, no decorrer do semestre, nós vamos pegar também muitas informações do Livro dos Médiuns, justamente para compreender de maneira mais aprofundada o que Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo querem nos passar, tá? Entretanto, diante dos lancinantes problemas da obsessão na atualidade, tem-se a impressão de que nada até o momento haja sido feito a fim de ser modificado esse estado de coisas. De Kardec aos nossos dias, todavia, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentadas. Este capítulo dos problemas psíquicos, a obsessão, tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Apesar disso, avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento
que se alastra por toda a Terra, hoje mais do que em qualquer época. Então, em 1970, ele está dizendo que as coisas pioraram. Ele não tinha noção do que ia estar acontecendo em 2026, né? Sinal dos tempos, a que se refere os escritos evangélicos, prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo, esclarecendo, despertando. No entanto, o carro desatrelado da juventude corre na direção de abismos insondáveis. Os homens alcançam a maturidade vencida pelos desgastes da quadra juvenil, e a velhice em desassossego padece ao abandono. Os altos índices de criminalidade de todos os matizes e as calamidades sociais espalhadas na Terra são, todavia, alguns dos fatores predisponentes e preponderantes para as obsessões. Mais uma vez, isso é o quadro de 1970, e todos nós percebemos que muito disso que ele está falando continua e de maneira exponencial. Os crimes ocultos, os desastres da emoção, os abusos de toda a ordem de uma vida ressurgem depois, noutra vida, em caráter coercitivo, obsessivo. É o que hoje ocorre como consequência do passado. A doutrina espírita, porém, possui os antídotos, as terapias especiais para tão calamitoso mal, repetindo Jesus, distende lições e roteiros para os que se abeberam das suas fontes vitais. Então nós precisamos resgatar o cristianismo, repetir Jesus. Este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. Todos os fatos nele narrados aconteceram entre os anos de 1937 e 1938 em Salvador, na Bahia, quando a nossa jornada carnal na Terra. Então, quando Manuel Filomeno de Miranda estava encarnado. Algumas das personagens aqui aparecem discretamente resguardadas por pseudônimo, considerando que algumas delas e seus familiares se encontram ainda reencarnadas. Como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizadas pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas pelos instrutores encarnados, reunimos dados, fizemos verificação e hoje apresentamos o resultado das averiguações ao leitor interessado em informações do mundo espiritual sobre o palpitante problema das perseguições espirituais. Então, repare o que nós vamos estudar: as técnicas de obsessão que os espíritos inferiores se utilizam e as técnicas de desobsessão que os espíritos de luz também trabalham para nos libertar. Esses dois lados, vamos enxergar os dois lados da moeda. Estes fatos transcorreram entre os dois mundos, os dois encarnados e os dois desencarnados. Esses dois mundos se interpenetram, já que não há barreiras que os separem, nem fronteiras reais definidas entre ambos. Grande parte das instruções, orientações e socorros procederam do mundo espiritual durante as sessões realizadas com a participação de diversos membros da União Espírita Baiana, quando presidida por José Petitinga, o amigo incondicional do Cristo. Muito famoso José Petitinga, Albertinho deve conhecer. Diversos companheiros encarnados e nós participávamos em desdobramento parcial pelo sono das atividades da desobsessão e das incursões no mundo espiritual sob o comando de abnegados mentores que nos sustentavam e conduziam, adestrando-nos nas realidades da vida extracorpórea. Desde vários anos perceberamos a facilidade com que nos libertávamos parcialmente dos liames carnais em estado de lucidez, amealhando desde então incomparáveis recursos para utilização oportuna. Quando nos aconteceram as primeiras experiências dessa ordem, no labor mediúnico em grupo, retornamos ao corpo conservando intactas as lembranças. O mesmo acontecendo a diversos membros daquelas atividades. Isso é muito comum, né? Muitos espíritos encarnados, médios, eles saem do corpo e quando retornam, retornam com essa lucidez completa, né? E esses daí que Manuel Filomeno está falando, está citando, faziam a mesma coisa. Como se tornassem cada vez mais complexas as tarefas em curso,
A bondade dos amigos espirituais procedeu à conveniente censura das lembranças, de modo a que a nossa visão, a vida material, não fosse afetada pelas recordações de tais realizações. Agora, uma coisa é a gente trabalhar num limite assim bem simples. Outra coisa são esses grandes médiuns do passado que trabalhavam de maneira muito profunda e quando eles voltavam à consciência física, eles voltavam cheios dessas informações e isso poderia trazer problemas. Então, muito ficou ali dentro do esquecimento, ficou no inconsciente. Em confabulações com Petitinga, quando ainda no plano físico conseguimos, de certo modo, acompanhar as disposições socorristas dedicadas aos membros envolvidos nas tramas de obsessão de que nos ocupamos nestas páginas. Foi, todavia, aqui chegando, após a libertação dos liames fisiológicos, quando eles desencarnaram, que pudemos reunir, aí sim, todos os apontamentos de que tínhamos necessidade, contando também com a valiosa cooperação do venerando amigo Petitinga e das entidades superiores que nos ajudaram naquele tentame, então coroado de êxito, mercê da divina misericórdia. Alguns dos subitens que constituem os prolegômenos desta obra apareceram oportunamente em alguns periódicos espíritas. Aqui se encontram por nós próprios refundidos para melhor entrosamento no conjunto. Então, muito do que aconteceu ficou espalhado aí na revista Reformador, nessas revistas espíritas. Mas nesse livro ele faz toda um agrupamento e aí coloca dentro dessa história contada. Reconhecemos a singeleza desse trabalho. Com ele, todavia, objetivamos cooperar de alguma forma com os nobres lidadores da mediunidade, os infatigáveis servidores das tarefas da desobsessão, que se dedicam confiantes e joviais aos trabalhos de socorro aos irmãos atribulados deste lado de cá e do lado de lá, cooperando com Cristo na implantação do mundo melhor a que nos aspiramos. Nada traz de novo, que já não tenha sido dito. Repete fiel a técnica educacional de que o exercício é um dos mais eficientes métodos da aprendizagem. Muitas lições conhecidas. Longe de ser um tratado sobre obsessão e desobsessão, é um ligeiro estudo prático, através de uma família anatematizada pelas perturbações de além-túmulo. Imenso e fértil campo a joeirar, a obsessão continua aguardando o estudioso mais bem adestrado e mais capaz para mais amplos esclarecimentos e mais eficazes elucidações. O nosso pálido esforço tem o escopo de chamar a atenção para o problema, que outros, como já tem sido feito por muitos, realizem a parte mais nobre e complexa da questão. Reconhecidos e sensibilizados pelo auxílio recebido do alto, que nunca nos tem faltado com seu socorro, exoramos as bênçãos do Senhor para todos nós, servo incompetente que reconhecemos ser na sua vinha de luz e amor. Isso foi escrito em 12 de junho de 1970 em Salvador, pelo querido Manuel Filomeno de Miranda. E com isso, nós iniciamos a leitura desse livro e, se Deus quiser, se Ele permitir, vamos todos juntos mergulhar nesses dramas, mergulhar nas técnicas, aprofundar como os bons espíritos trabalham, nos iluminando, nos libertando, né? Nos orientando, nos evangelizando, porque a única solução é a evangelização, é a transformação das nossas vidas na direção da moral de Jesus Cristo. E com isso, finalizamos mais uma live de quartas. E se Deus quiser, semana que vem, continuaremos nesta mesma pegada. Lembrando, nossa água, porque na oração os nossos queridos amigos da espiritualidade maior, eles sempre se apresentam de maneira silenciosa, invisível, transformando o líquido simples, que é essa nossa água, em remédio salutar para os nossos corpos físicos e principalmente para os nossos espíritos, fortalecendo os nossos propósitos,
e dando aquela proteção extra para todos os desvios que são extremamente comuns, né, da vida, seja os desvios causados por influência de mentes desencarnadas, ou seja realmente pelos convites das facilidades do mundo terrestre. E é isso que precisamos dessa força extra. E eles estão aqui sempre para nos ajudar. Vamos lá fazer a nossa prece final. Vamos fechar então os nossos olhos, vamos entrar em sintonia com Jesus e vamos lembrar da figura sublime e única do Mestre há 2000 anos. Quantas vezes Jesus caminhando, orientando, falando, sorrindo, abençoando, e mesmo assim, muitos que se aproximavam não conseguiam compreender as suas palavras. Quantas vezes a presença física e espiritual de Jesus não era suficiente para tocar os corações. Mas não podemos nos furtar a responsabilidade, porque, como ouvimos, os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio dos demais seres. E assim como o semeador ideal, o seu trabalho era jogar sementes nos corações, mas sem a pretensão de que algo germinasse imediatamente. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história pregressa. E Jesus, compreendendo perfeitamente a realidade de cada indivíduo, apenas amava, apenas perdoava, apenas semeava. E que as nossas vidas também possam ser assim. Que possamos compreender que aqueles espíritos que nos, de alguma maneira, acercam com intenções duvidosas, eles também possuem o tempo que lhes é próprio. E esse tempo está relacionado ao tamanho da dor que muito provavelmente causamos em existências pretéritas. Assim, Senhor, possamos olhar como Jesus nos observava, com compaixão, sem cobrança, com compreensão de que no momento oportuno a semente que estamos tentando diariamente repartir germinará nos corações alheios. Obrigado, Mestre. Que possamos de alguma forma retribuir tudo que recebemos aqui através da ação no bem. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que esse novo projeto que estamos iniciando aqui em conjunto possa ser muito útil para as nossas existências, com uma compreensão mais madura do drama que é a obsessão. E principalmente nos fortalecendo para a evangelização da nossa caminhada. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus, o nosso Pai, que está sempre, sempre nos nossos corações. Até semana que vem, se Deus quiser, e que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.